Bom, a gente vai falar sobre as 4 fases financeiras das pessoas, né? Eu acho que é muito importante a gente entender quais são essas 4 fases para a gente entender 2 coisas. O que eu tenho que fazer para avançar de fase e o que eu não posso fazer para voltar, né? Porque você imagina que eu não acredito em fórmula mágica nenhuma, tá bom? Principalmente no mundo do dinheiro, no mundo dos investimentos, no mundo da poupança, no mundo de guardar dinheiro, não acredito em nenhuma fórmula mágica, tá? Então, eu acredito que todo investidor precisa passar por todas essas etapas, pode ser mais rápido ou mais devagar, para poder chegar nos seus objetivos, ok? Então, a gente vai falar de 4 fases financeiras. Quais são essas 4 fases? São o endividado, ok? A primeira fase, às vezes você pode nem ter passado por ela e às vezes você pode nem passar por ela, mas você precisa entender o que você não pode fazer para fazer parte da fase do endividado, tá? A evolução do endividado é o pequeno investidor, a evolução do pequeno investidor é o investidor, de fato, e a evolução do investidor é a liberdade financeira, tá bom? É a pessoa que tem liberdade financeira. Então, beleza. O que a gente precisa entender? A gente precisa fazer uma autoanálise financeira para entender aonde a gente se enquadra. E é importante a gente fazer uma espécie de disclaimer aqui, que é o seguinte, isso daqui não tem nada a ver com idade. Não é assim, eu fiz 18 anos, então agora sobra um pouquinho, eu sou um pequeno investidor. Não, não é assim que funciona, tá? Isso daqui não tem nada a ver com idade, isso daqui tem muito mais a ver com o momento de vida, porque uma pessoa de 20 anos pode estar passando pelo mesmo momento que de uma pessoa que tem 50 anos, tá? Isso daqui, obviamente, com o passar do tempo, subentende-se que você comece a ganhar mais dinheiro, mas as pessoas esquecem também que com o passar do tempo seus custos tendem a aumentar, né? Você começa a morar sozinho, você tem família, filhos, você começa a ter problemas de saúde, seus sonhos ficam maiores, então os custos também aumentam, tá? Então a gente não pode pensar apenas que você ganha mais e pronto, acabou. Não. Então, vamos lá. O que a gente precisa, além de entender que isso aqui não tem a ver com idade, ter em mente? Ter em mente que não é só uma evolução, não é, eu cheguei aqui, pronto, o meu próximo passo é esse, e só. Eu preciso tomar muito cuidado, e às vezes até mais cuidado, para não dar passos para trás. Porque a gente acha que o negócio é só ganhar mais e só investir melhor. Mas muitas vezes, eu tenho até um vídeo no YouTube, talvez você tenha assistido, que eu falo que o segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Por que eu digo isso? Porque você tem várias pessoas famosas que já ganharam milhões e milhões de dólares, né? Então você tem lá o Mike Tyson, que eu citei no vídeo, que ele ganhou mais de 300 milhões de dólares e ele quebrou, né, muito por causa de gasto. Você tem Johnny Depp, ganhou mais de 2 milhões de dólares por mês, gastou, aliás, mais de 2 milhões de dólares por mês durante 20 anos. Então, sim, o cara ganhou muita grana e, obviamente, financeiramente era para ele estar muito melhor. Tem muita gente que ganhou muito dinheiro e perdeu tudo, tá? E até mais um pouco, às vezes. Por isso é importante a gente tomar muito cuidado e prestar muita atenção ao que a gente não pode fazer para ter um downgrade, ok? Então vamos lá, vamos começar falando da fase do endividado. O endividado é autoexplicativo, é uma pessoa que tem dívidas, é uma pessoa que não tem acesso a muito crédito na praça, é uma pessoa que não consegue guardar dinheiro porque tudo que entra sai para pagar dívida. Só que tem aquelas pessoas que estão nessa fase do endividado e elas entraram em um ciclo muito ruim. É um ciclo que eu já estive e conheço muitas pessoas que estão nesse ciclo. É um ciclo muito triste, porque é um ciclo em que entra dinheiro e você tem sonhos, você tem vontades, tem coisas que você gostaria de fazer, mas você tem dívidas, você tem compromissos. E o que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a ignorar o problema. Porque imagina como que é isso. Entra um dinheiro, você pega o dinheiro do seu mês inteiro de trabalho e usa para pagar as dívidas e não faz nada e tem que esperar mais um mês inteiro para trabalhar, ganhar dinheiro e usar para quitar dívida. Isso daqui é uma situação, tira muito a honra da pessoa, sabe? Não que essa pessoa às vezes não mereça isso, porque a gente colhe o que planta muitas vezes, né? Existem as exceções, mas quando a gente colhe isso, a gente plantou muito errado, né? Então a gente tem que usar esse momento para aprender. Tá? Mas como que faz para a gente evoluir da fase do endividado para o pequeno investidor? Bom, o que a gente precisa fazer é simples.
a gente precisa olhar para o problema, não esquecer o problema. A gente muitas vezes ignora isso. A gente precisa olhar para o problema e tentar resolver. A gente precisa, infelizmente, fazer um sacrifício descomunal muitas vezes. Descomunal, porque essa é a pior fase que tem. Cada mês que a gente passa endividado, são 2 meses que a gente precisa tomar para recuperar. Porque imagina, no mundo do dinheiro, né, cada mês que passa você tem inflação correndo contra você. Então a gente precisa se sacrificar de verdade, cortar gasto, passar meses, às vezes até anos, né, vivendo talvez alguns degraus abaixo aqui para a gente poder se recompor. Agora, o que essa pessoa não pode fazer? Esquecer a dívida, deixar a dívida de lado, não ter um controle financeiro, não lançar todos os seus gastos. E eu sei que é muito difícil quando você tem gastos, quando sua conta está vermelha, lançar seus gastos, porque a gente quer distância disso. Mas se a gente se afastar do problema, ele não vai se resolver sozinho. A gente precisa olhar para ele e a gente precisa criar um plano de ataque, tá bom? Na minha época, uma das coisas que eu fiz quando era mais novo, para aumentar a minha renda, e muitas vezes pode ser a solução para muitos endividados, foi focar em renda extra. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro como eu ganhei muito dinheiro só com renda extra. Tá? Pelas minhas contas, você consegue formar mais ou menos uns R$195 mil em 4 anos, se você seguir a mesma trajetória de renda extra que eu segui. Então o que eu fazia? Eu peguei, teve um amigo que eu conheci, que tinha um amigo que tinha uma empresa de eventos. Então toda vez que ele fazia um evento, ele precisava de bartenders, e aí eu falei, poxa, eu quero ser essa pessoa. Né? Comecei a mandar um monte de currículo na internet, mandei também para ele, as pessoas começaram a me chamar. E aos poucos eu comecei a formar uma renda extra. Cada evento que eu trabalhava, eu ganhava de 80 a 150 reais, se eu me lembro bem. E isso daqui, trabalhando 2, 3 vezes por semana, começaram a me fazer juntar um dinheirinho. Fora isso, eu também trabalhava no Outback como garçom. Tá? Então, existem muitas funções que você pode desempenhar se você tiver tempo de sobra. Agora, é um sacrifício, né? É ficar no final de semana assistindo Netflix ou eu passar um final de semana trabalhando. Tá? Então, obviamente, todo mundo merece ter esse tempo, ainda mais quem rala no tempo, enfim, na outra parte do tempo, só que a gente precisa sair desse momento o mais rápido possível, tá bom? A gente não pode trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro precisa trabalhar por nós, tá? Então, beleza. Comecei a me organizar melhor, aprendi a gastar melhor, comecei a ter renda extra, enfim, fiz sacrifícios, né? Qual que é a próxima fase? É a fase do pequeno investidor. É quando eu tenho um dinheirinho sobrando. É quando já sobra mais dinheiro do que eu tenho de custo. Isso daqui é lindo, é uma fase muito boa. Mas nessa fase, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre o mundo do dinheiro, o mundo dos investimentos, porque é tudo relativamente novo para nós. A gente começou a guardar dinheiro agora. Então a gente pode até ter lido milhares de livros, ter feito um monte de curso, mas a gente ainda não vivenciou. E isso daqui é muito importante. Imagina que o Anderson Silva, o lutador ali, vai ficar anos e anos te ensinando sobre MMA. Você vai subir no ringue e a primeira vez que subir você vai tomar um pau. É natural. Né? Você precisa ter essa experiência prática também, senão você não aprendeu ainda de fato, você não consolidou tudo isso. Tá bom? E no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Então o pequeno investidor ele está passando por uma fase ainda de pouca vivência, pouco conhecimento, muitas vezes pouca inteligência na estratégia, porque é uma novidade, e o pequeno investidor está focando no curto prazo. O pequeno investidor não pode focar no longo prazo ainda. Porque veja, existem 2 prioridades em termos de dinheiro e tempo. A primeira prioridade é o curto prazo. Você precisa de um dinheiro aqui para te fazer passar por qualquer momento de turbulência que você tenha no curto prazo. Se você tiver uma doença ou você perder sua renda hoje, do que adianta você pensar no futuro? Primeiro você precisa ter um patrimônio suficiente para passar por esse momento. Quando você tiver um colchão para o curto prazo, aí a sua próxima prioridade é pensar no futuro. Por quê? Porque quando você estiver velhinho, vai ser muito difícil você se recolocar. Se você tiver algum problema com o dinheiro, vai ser difícil você ganhar mais, porque você começa a valer menos no mercado depois de uma certa idade. Então a primeira prioridade é curto prazo, a segunda no futuro. Então o que o pequeno investidor precisa fazer para passar de fase? Ele precisa aprender a investir sem risco,
ou seja, com o mínimo risco possível, ele precisa aprender a aplicar em investimentos conservadores, ok? E acima da média. O que é acima da média? Ah, eu estou guardando dinheiro na poupança. Meu, você ainda é um pequeno investidor e não aprendeu o suficiente. Você precisa investir em aplicações que existem, a gente vai falar mais sobre elas ao longo do programa aqui, e você precisa aplicar em investimentos que te rendam mais do que a média. A sua carteira precisa render mais do que a média. Quando eu digo precisa, não é que precisa, é que por que não? Já que existe esse acesso às aplicações a riscos muito mais baixos do que o mercado e você não tem nenhum ônus por isso, né? Então, a gente precisa aplicar melhor. E a gente precisa formar o nosso fundo de emergência. O fundo de emergência é basicamente esse colchão que vai te fazer passar aí por vários meses ou às vezes até anos sem precisar se preocupar. Porque a partir do momento que você não precisa se preocupar com o curto prazo, você pode investir buscando rentabilidades maiores, pode fazer planejamentos mais profissionais inteligentes, ok? Porque você tem menos preocupação do seu chefe às vezes pegar e te mandar embora, ou do mercado ficar ruim e você perder renda, tá bom? É por isso que é importante. Agora, o que o pequeno investidor não pode fazer, senão ele pode acabar voltando, né, para a fase do endividado ou entrando pela primeira vez, né? O pequeno investidor não pode ter aqueles pensamentos de grandeza, né? Que é aquele pensamento de que, poxa, está sobrando dinheiro aqui, então eu vou colocar tudo em Bitcoin. Vou colocar tudo em Bitcoin, vou colocar tudo aqui em ações, alguma coisa assim. É certeza que vai dar errado se o investidor fizer isso? Não é certeza. Pode acontecer do Bitcoin subir muito, das ações subirem muito, etc. Mas na média, ao longo da vida, se a gente tiver esses pensamentos de grandeza muitas vezes, sem o conhecimento necessário, em algum momento vai dar problema. Então a gente não pode ter pensamento de grandeza, não com esse dinheiro que é essencial para a gente poder passar pelos próximos anos tranquilamente, tá bom? Então quando a gente faz o que é preciso, a gente evolui do pequeno investidor para o investidor de fato. Então qual que é a principal diferença do investidor e do pequeno investidor, que às vezes pode ser considerado até o pequeno poupador, né? É que o investidor, ele foca no longo prazo, enquanto que o pequeno poupador ou pequeno investidor foca no curto prazo, tá? Existe uma diferença. O investidor, ele pensa em décadas, não em anos ou meses, porque eu estou investindo, eu não estou mais especulando, por exemplo. Eu estou pensando no longo prazo, no crescimento de empresas, estou pensando no que vai acontecer com os grandes movimentos de mercado, né? Então a gente busca investimentos que exijam uma relação mais duradoura, né, nossa com o investimento. Porque a gente sabe que em troca disso, em troca de deixar nosso dinheiro mais tempo ali, a gente vai ter uma maior rentabilidade. Então para o investidor já é muito clara a diferença entre poupar, entre investir, entre especular. É algo que não é tão parte do dia a dia do pequeno investidor, porque era algo novo. Então aqui a gente já sabe o que a gente está fazendo, não perfeitamente, mas a gente já sabe muito mais, né? A gente já tem mais vivência, a gente não começou a formar patrimônio, a gente já está no processo de formar patrimônio. Aqui a gente já tem muito mais conhecimento também. A gente já tem noção de que se a gente continuar investindo nesse ritmo, a gente vai chegar no objetivo que a gente quer, no futuro que a gente quer. A gente não tem mais aquela caixa preta. O investidor já sabe que vai chegar em algum lugar aqui, tá? Então, o grau de conhecimento é muito diferente. E o que o investidor precisa para avançar de fase? Ele precisa de 3 coisas. Ele precisa de conhecimento, e não é só um conhecimento básico, porque o conhecimento ele muda, ele evolui. O mercado muda o tempo todo, né? Você imagina, o CDI é algo novo, a bolsa do jeito que a gente conhece é algo novo, aí você tem Bitcoin agora, aí você tem debêntures, aplicações novas. O investidor precisa constantemente adquirir conhecimento, não no nível profissional, mas em um nível que ele consiga ler sobre o assunto, tá bom? O segundo ponto que ele precisa, consistência. Por que consistência? Porque, eu sou um investidor, eu não vou chegar no resultado da noite para o dia, eu não vou da noite para o dia ter um corpo mega, né? Eu vou precisar trabalhar e muitas vezes na academia. Então, quando eu estou falando de aplicações, vou precisar aplicar durante muitos meses. Vou precisar investir, estudar, acompanhar meu rendimento durante muito tempo. Então a gente precisa dessa consistência
para a gente dar tempo para os juros compostos fazerem o trabalho aqui. E em terceiro, a gente precisa muito de controle emocional. Por que a gente precisa de controle emocional? Porque nessa jornada, você vai se deparar com muitos vendedores de sonhos. Tá? O que são esses vendedores de sonhos? São aquelas pessoas do outro lado que falam assim, meu, tem um fundo novo que tá bombando. O meu amigo tá ganhando grana, eu ganhei grana, tá todo mundo ganhando grana, cara. Põe um pouquinho aqui. Aí você vai e fala, nossa, sério? E coloca. Aí vem outra pessoa e fala, meu, Bitcoin. Né? Eu não estou falando que o Bitcoin é ruim, nem que ele é bom. Tá? Eu tenho vários vídeos sobre o assunto. Mas eu estou falando sobre o conceito da novidade, que geralmente é ruim. Tá? Então, a pessoa chega e fala, meu, Bitcoin tá bombando, meu, olha quanto já subiu. Se eu tivesse investido R$100, eu poderia ter me aposentado, olha que maluquice, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você vai lá e fala, sério? E coloca. Tá? Então a gente se sente muito tentado com o passar do tempo a aproveitar essas novidades. Mas essas novidades, geralmente, acabam nos prejudicando. E então o que a gente tem que tomar cuidado aqui? O que a gente não pode fazer quando a gente está na fase do investidor? A gente não pode virar um especulador, um comprador de sonhos. Eu não estou falando que ser um especulador é algo ruim. Pelo contrário, pode ser algo extremamente positivo. Só que, na maioria das vezes, o especulador perde dinheiro, diferente do investidor, que na maioria das vezes ganha dinheiro. Pode ganhar menos que o mercado, inclusive, mas na maioria das vezes ganha dinheiro. O especulador, na minoria das vezes, ele ganha dinheiro. Eu digo isso por experiência própria, digo isso por ter assessorado mais de 5.000 clientes, digo isso por ser um estudioso no assunto e por conhecer muita gente no mercado. Tá? Mas eu não estou dizendo para você não se tornar um especulador. Apenas te desincentivando a entrar nesse mundo, porque esse é um mundo muito sedutor, mas no longo prazo você vê poucos especuladores extremamente ricos, ok? Então beleza. Então saímos da fase investidor e fomos para a fase da liberdade financeira. Então o que é a fase da liberdade financeira? É a fase em que o investidor atingiu a maturidade financeira, a maturidade no conhecimento. A gente tem um grande grau de experiência já no mundo dos negócios das aplicações. A gente já passou por muitos mercados, a gente já conheceu muitos players de mercado, a gente já lidou muito com o gerente de banco, a gente sabe como é o gerente de banco, a gente lidou muito com alguém da área comercial, de uma asset, de uma corretora, amigos dando dicas quentes, a gente já não fica tão abalado por isso. Tá? A gente sabe que o tempo ele qualifica o investidor no longo prazo, né? Então o tempo dirá se essas grandes ideias são boas ou não. Então aqui é quando a gente tem a certeza que o nosso capital é suficiente para arcar com os nossos custos, não só os fixos, mas os custos que nos dão aquela qualidade de vida. E mais do que isso, a gente tem uma gordura ainda para não se preocupar com as grandes oscilações. Não existe uma próxima fase, mas existe o que você tem que tomar cuidado. Né? O que você tem que tomar cuidado quando você atinge essa fase? Você precisa ser extremamente organizado. Porque veja só, se esse dinheiro é suficiente para você pagar suas contas e você, de certa forma, se acomoda com isso, você não é obrigado a se acomodar, mas caso você se acomode com isso, você não pode errar. Imagina, se você não se organizar e gastar muito mais que deveria, isso é um grande problema. E o principal problema, na minha opinião, é que quando você era investidor, você precisa se preocupar com os vendedores de sonhos. Agora, por mais que você tenha mais maturidade, virão também mais vendedores de sonhos atrás de você porque você tem mais dinheiro. Então você precisa tomar muito cuidado para não se sentir tentado a entregar uma parte do seu capital na mão dessas pessoas ou nessas dicas que vão surgir, tá bom? Então essas são as 4 fases financeiras. A gente tem o endividado, o pequeno investidor, o investidor e quem atingiu a liberdade financeira. A gente falou sobre o que é preciso para a gente evoluir de um estágio para o outro e o que você não deve fazer para voltar um degrau, beleza? Espero você na sua próxima aula.